Nesse vídeo eu te ensino o que são os limites laterais. A gente vai aprender isso com um gráfico e 2 exemplos numéricos. Eu sou a professora Dani, bora descomplicar? Anteriormente, nós já definimos limite de forma intuitiva. E a definição que a gente fez foi escrever limite, como está aparecendo aqui na tela, de x tendendo a de f de x igual a L. A gente chegou a essa definição aqui, informal ainda, a partir de tabelas. Nós fizemos exemplos e nos aproximamos de A para valores menores que A e nos aproximamos de A para valores maiores que A. A gente percebeu que a função estava indo para um mesmo valor e esse valor era o número L, então nós escrevemos limite de x tendendo a da função f de x igual ao número L, porque quando nos aproximamos de ambos os lados levavam para o número L a função f de x. A gente vai juntar essa definição ainda informal, vai juntar essas duas informações através de uma única informação dada nesse teorema que está aparecendo aqui. O teorema diz o seguinte, que o limite de f de x, quando x tende a A, é um número L, C e somente C, já vou dizer o que isso significa, se o limite quando x se aproxima de A pela esquerda e pela direita for o número L. Então, dizer que o limite quando x tende a A é o número L, está implícito que os limites laterais, então a gente vai chamar esses limites de limites laterais, quando eu me aproximo de A pela esquerda e pela direita. Então, quando esses limites laterais forem o mesmo valor L. E a gente vai dizer que se os limites laterais são iguais a L, a nossa conclusão é que o limite de x tendendo a A, não importando por qual lado de A, da função f de x, é o número L. A gente vai fazer agora um exemplo com um gráfico para entender esse conceito de limites laterais. A função f de x está em rosa e a gente quer determinar algumas coisas a partir do gráfico dessa função. O que a gente quer determinar são esses limites aqui. Então, primeiro, eu quero o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função f. Então, eu vou lá no meu gráfico, vou olhar para o eixo x e vou olhar para valores menores que 1. Eu estou me aproximando de 1 pela esquerda. Se eu admitir esse valor aqui, que é menor que 1, e eu calculo o valor na função, a função terá este valor aqui. Bom, mas eu posso chegar um pouco mais perto de 1 pela esquerda, tomando este valor aqui. Se eu calcular o valor na função, o valor será este aqui. Então, o que a gente conclui graficamente aqui, conforme a gente se aproxima de 1 pela esquerda do 1, a função f se aproxima do número 1 também. Então, a gente vai escrever igual a 1. Na letra B, a gente quer quando x se aproxima de 1 pela direita. Então, a gente quer valores um pouquinho maiores que 1. Então, eu venho aqui, pego algum valor por aqui um pouquinho maior que 1 e olho quanto que vale a função. A função vale exatamente o número 2. Se eu admitir um valor um pouco mais próximo de 1, mas um pouco maior que 1, por exemplo, este valor aqui, a função continua valendo o número 2. Percebam que a função em x igual a 1, a bolinha está aberta, tanto pela esquerda quanto pela direita, porque, na verdade, a função está definida no 1, nesse pontinho aqui de cima. Então, a f de 1 ela é igual a 3. Mas a gente está procurando limite. E para limite, a função não precisa nem estar definida no ponto. Nesse caso, até está. Mas ela nem precisaria estar definida nesse ponto para que a gente consiga calcular o limite. Se ele existir, né? Porque pode ser que o limite, de fato, nem exista. Mas se for possível determinar um valor para o limite, a função não precisa estar definida no ponto. Então, a gente vai dizer que quando x se aproxima de 1 pela direita, o valor do limite é o número 2. E no item C, a gente quer o limite quando x tende a 1. Só que, olhando os limites laterais, para fazer essa constatação do limite quando x tende a 1, a gente percebe que quando a gente se aproxima de 1 pela esquerda, é um valor, é o número 1. E quando a gente se aproxima de 1 pela direita, é um outro valor, o número 2. Como a gente não tem uma concordância para onde que a função está indo, horas ela está indo para o número 1, se eu me aproximo para valores menores que 1. Mas se eu me aproximo para valores maiores que 1, ela vale o número 2. Então, ela não entra num consenso para onde ela está indo. Então, a gente diz que o limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Na letra D, a gente quer se aproximar de 2 pela esquerda.
Então, vamos voltar no gráfico. 2 pela esquerda é um valor um pouco menor que 2. Se eu olhar para este valor aqui, a função vale o número 2. Se eu me aproximar um pouquinho mais de 2, a função ainda vai continuar valendo o número 2. Então, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda do 2, a função está se aproximando do número 2. Então, eu estou dizendo que está se aproximando porque no número 2, de fato, ó, essa bolinha está aberta. Ela não está definida ali no número 2. Ela está definida no número 2 aqui embaixo. A f de 2 vale este número aqui, o número 1. Mas eu quero o limite. Quando x tende a 2 pela esquerda. Então, quando x tende a 2 pela esquerda, o valor do limite é o número 2. No item E, eu quero quando x se aproxima de 2 pela direita. Então, eu vou lá no meu gráfico, olho valores um pouquinho maiores que 2, porque eu estou me aproximando de 2 pela direita. Se eu admitir esse valor, a função vale este valor, um valor que, se a gente olhar aqui no eixo y, é um valor entre 1 e 2. Se eu chegar um pouco mais próximo de 2, a função admite este valor aqui. E esse valor está um pouco mais próximo do 2. Então, a gente vai dizer que quando x se aproxima de 2 pela direita, a função se aproxima do número 2. Ou seja, a gente vai escrever que no limite é igual a 2. Finalmente, queremos o limite quando x tende a 2 da f de x. E para isso, a gente vai olhar para os limites laterais. Então, quando se aproxima de 2 pela esquerda, vale 2. Quando se aproxima de 2 pela direita, também vale o número 2. Então, a gente vai dizer que esse limite existe e vale o número 2. Apesar de f de 2 ser igual ao número 1. Então, porque a gente está olhando o limite próximo do número 2 e não exatamente no número 2. F de 2 é exatamente a função no número 2. E o último que a gente quer é o limite de x tendendo a 0 pela esquerda da função f de x. Então, eu vou voltar no meu gráfico e vou olhar para valores menores que 0. Quando eu olho para o gráfico e eu olho para valores menores que 0, 0 pela esquerda, a função nem está definida para valores menores que 0. Então, neste caso, eu vou dizer que o limite não existe, mas porque a função não está definida. Então, vamos escrever que o limite não existe. Nesse exemplo, nós temos uma função que a gente chama de função definida por partes. E o nosso objetivo é calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda, pela direita, e esboçar o gráfico dessa função para concluir aquilo que a gente fez com os limites, para a gente verificar isso graficamente. Então, quando x tende a 2 pela esquerda, eu sei que eu estou me aproximando de 2 para valores menores que 2. Nesse caso, a função que a gente deve considerar é essa primeira aqui, x menor que 2. Isso porque eu estou me aproximando de 2 pela esquerda. Então, a gente vai escrever que o limite quando x tende a 2 pela esquerda da função f de x, na verdade, é o limite quando x tende a 2 pela esquerda da função x. Bom, a gente fez isso já no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou colocar aqui na tela o que a gente já usou. E a propriedade é a propriedade da substituição direta, aparecendo aqui. E ela diz o seguinte, que se a função f for uma função polinomial, ou seja, se ela for um polinômio de algum grau, aí, qualquer grau, ou se ela for uma função racional, que é uma divisão aí de funções, se o a estiver no domínio dessa função, o que a gente pode fazer é simplesmente substituir o x por a. Por mais que na nossa definição a função não esteja definida naquele valor, se for possível substituir o x por aquele valor e calcular o limite, a gente vai fazer isso diretamente. Caso aconteça alguma indeterminação, que a gente vai precisar encontrar um outro caminho para calcular esse limite. No nosso caso aqui, a função x é uma função polinomial, uma função de primeiro grau. E ela está bem definida no 2. Ok? Que aqui na função eu quero para valor menor que 2. Mas se eu for criando aquela tabela e me aproximando do 2, eu vou ver que no fim das contas era eu ter substituído o x por 2 e esse será o valor do limite. Então a gente vai fazer essa substituição direta. Quando x se aproxima de 2 pela esquerda do 2 da função x, eu vou substituir o x por 2. E vejam que eu não vou escrever isso aqui, ó, 2 e o símbolozinho de menos. Eu vou substituir exatamente o número 2.
O valor do limite é um número, não é um número pela esquerda ou pela direita. Essa notação 2 menos e 2 mais só aparece no limite, ela não aparece como solução do limite. Então, a gente vai substituir pelo número 2. Então, o limite vale 2. Então, no item A, a gente já concluiu que o limite vale 2. Agora, para o item B, a gente quer o limite quando x tende a 2 pela direita. Nesse caso em que o x tende a 2 pela direita, a gente vai considerar essa segunda linha da função. Porque vejam que para esse caso a função está definida para x maior igual a 2, mas o que nos interessa é o maior porque é limite. Então, para esse caso, a gente vai considerar a função x mais 1. Então, vamos colocar aqui no limite x mais 1. Como também é um polinômio de grau 1, a gente pode fazer a substituição direta porque essa função ela não tem problemas no seu domínio. Então, como eu quero o limite de x tendendo a 2, eu vou substituir o x por 2 e esse será o valor do limite. Então, quando eu substituo x por 2, 2 mais 1 igual a 3. Esse é o valor do limite. Vejam que desta linha para essa, o limite sumiu, porque eu já estou calculando de fato o limite. Então, eu não escrevo mais ali lim x tendendo a 2 pela direita. Se fosse perguntado qual é o valor do limite quando x tende a 2, a nossa resposta seria não existe. Isso porque o limite pela esquerda vale 2, limite pela direita vale 3, então o limite não existe. Vamos verificar isso através do gráfico dessa função, que de fato o limite não existe. Faremos agora o gráfico da função f de x em questão. Escrevi aqui novamente como que ela está dividida. Então, primeiro, a gente vai olhar para esse caso. Ela vale x se o x for estritamente menor que 2. Eu vou chamar ela de y só para facilitar aqui minha vida. Então, y igual a x, eu sei que é uma reta. Essa reta é aquela reta que passa na origem, porque quando x é 0, o y vale 0. Então, ela passa nesse ponto 0, 0. Vou desenhar essa reta. Então, a reta é essa aqui, y igual a x. Mas vejam que ela vale essa reta para x menor que 2, ou seja, daqui para cá. Para maior que 2, ela vale uma outra função. Então, eu vou deixar ela desenhada para a esquerda do 2. Para a direita do 2, eu vou apagar essa reta. Apaguei e vou deixar ali no número 2 uma bolinha aberta, porque isso aqui vale para x estritamente menor que 2, não inclui o 2. Então, a bolinha aqui é aberta. Para x maior ou igual a 2, a função vale a reta, também é uma reta, x mais 1. Então, eu vou escrever y igual a x mais 1. Bom, eu preciso determinar onde que essa reta passa. Como que eu determino 2 pontos onde essa reta passa? Eu faço x igual a 0 para descobrir onde ela corta o eixo y, e vou fazer y igual a 0 para descobrir onde ela corta o eixo x. Então, se eu faço x igual a 0, ela corta o eixo y no número 1. É só substituir aqui x por 0. Depois, se eu faço y igual a 0, esse y aqui igual a 0, eu fico com x mais 1 igual a 0. Então, x é igual a menos 1. Então, ela corta no eixo x em menos 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Aqui está 1. Quando o y é 0, o x é menos 1. X menos 1 está por aqui. Então, essa reta passa nesse ponto e nesse ponto. Vou fazer o desenho dessa reta. Então, o desenho da nossa reta é esse que está em azul. Mas vejam que ela vale essa reta para x maior ou igual a 2. O que está à esquerda do 2, eu vou apagar na reta. E vou deixar só a reta em azul à direita do 2. Então, eu vou deixar a reta desenhada daqui para cá, à direita do número 2. E vejam que no número 2 ela está definida. Então, quando o x é 2, ela vale o número 3. Então, eu vou deixar este pontinho aqui pintado, sabendo que aqui ela vale o número 3. Então, este aqui é o gráfico da nossa função. E vejam que, de fato, o limite não existe. Quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, a função tende ao número 2. A gente fez isso no item A. Quando eu me aproximo de 2 pela direita, a função tende ao número 3. E a f de 2 vale o número 3. Então, os limites laterais existem, mas o limite da função não existe porque os limites laterais são diferentes. Nesse exemplo, a gente quer calcular o limite de x tendendo a 0
da função módulo de x dividido pelo x. Aqui a nossa primeira tentativa sempre é fazer a substituição direta. Mas se a gente faz a substituição direta, a gente tem módulo de zero dividido por zero, módulo de zero é o próprio zero, zero dividido por zero. A gente já viu, se você não viu isso, volta no vídeo anterior, que isso é uma indeterminação. Por ser uma indeterminação, a gente não consegue calcular o limite através de substituição direta. A gente precisa encontrar um outro caminho para calcular esse limite. Bom, o caminho que a gente vai seguir vai ser o seguinte. A gente vai olhar para a definição do módulo e vai remover esse módulo para que a gente consiga calcular esse limite. O módulo de x é definido da seguinte forma. Ele é x, se x é, vou colocar maior ou igual a zero aqui, e é menos x se o x for menor que zero. A igualdade tanto faz se ela vai ficar na linha de cima ou na linha de baixo, porque o módulo de zero é zero, se estiver na linha de cima, e menos zero, que é zero, na linha de baixo. Então, tanto faz onde está a igualdade, mas lembrando que como a gente quer limite, a gente nem precisa colocar essa igualdade aqui. Porque a gente está em limite, a gente quer chegar muito próxima do zero, mas a gente nem precisa que a função esteja definida no zero. Então, eu vou deixar sem a igualdade. Bom, como a função f ela está definida de duas formas, como no exemplo anterior, definida por partes, uma hora ela vale uma coisa, outra hora ela vale outra coisa, o que a gente vai fazer é limites laterais, porque a função muda, então ela vai ter um comportamento antes do zero, um comportamento depois do zero. E a gente quer descobrir qual é o comportamento próximo do zero, mas para menor e maior que o zero. Então a gente vai dividir em dois casos. Primeiro caso, o limite quando x tende a zero pela esquerda da função f. Quando x tende a zero pela esquerda, significa que eu estou me aproximando de zero para valores menores que zero, ou seja, eu preciso olhar para essa linha aqui da função, x menor que zero. Nesse caso, a função vale menos x no numerador, onde eu retirei o módulo. O denominador continua sendo x. Eu preciso só reescrever o numerador onde a função se dividiu em duas coisas. O denominador continua valendo x. Se eu tentasse novamente aqui fazer a substituição direta, eu ficaria com menos zero dividido por zero, que é zero sobre zero. E também é uma indeterminação. Bom, mas como que eu vou remover essa indeterminação? Simplesmente simplificando menos x por x. Então, eu posso simplificar esse x com esse, e o que eu tenho é o limite, quando x tende a zero pela esquerda, da função constante menos 1. Se eu fosse pensar no gráfico da função constante menos 1, vou escrever ele aqui, este aqui é o gráfico da função constante menos 1. Significa que, para todos os valores de x, a função vale sempre y igual a menos 1, que é essa reta que está desenhada aqui. Então, quando eu me aproximo de zero pela esquerda, então aqui está o número zero. Me aproximo de zero pela esquerda. Se eu pegar um valor de zero por aqui, a função vale esse valor, menos 1. Se eu pegar um valor mais próximo de zero, a função continua valendo menos 1. Conforme eu chego tão perto do zero pela esquerda quanto eu quero, a função continua valendo sempre menos 1. Então, eu vou dizer que o limite é menos 1. Agora, a gente vai calcular o limite quando x tende a zero pela direita da função f. Quando x tende a zero pela direita, o numerador, que era o módulo, agora eu vou olhar para o numerador como sendo a função x, porque eu vi que o módulo está definido como sendo a função x para x maior que zero. Então, como é zero pela direita, valor maior que zero, o módulo que está no numerador vale o próprio x. E no denominador a gente tem aquele x que a gente não alterou ele. Então, a gente tem x dividido por x. Se a gente substituir o x por zero, vai ficar com zero sobre zero novamente, uma indeterminação. Mas a gente pode simplificar esse x com esse. X dividido por x, 1. Então, o limite, quando x tende a zero pela direita da função constante 1, será a própria função constante 1. Isso pela mesma ideia do que a gente fez ali com o menos 1. Conforme a gente vai chegando mais próximo de zero
pela direita, a função vai valer sempre 1. Bom, essa reta em laranja é a função constante 1, y igual a 1. Significa que para todos os valores de x, a função é sempre o valor 1. Então, se eu quero me aproximar do zero, vamos dizer que o zero está aqui, pela direita, se eu assumir um valor por aqui, a função vale 1. Se eu chegar ainda mais próximo do zero pela direita, a função também vale 1. Então, eu posso chegar tão perto do zero quanto eu quiser, a função vai valer sempre 1. Então, eu digo que o limite, quando x tende a zero pela direita da função constante 1, é a própria constante 1. E vejam o seguinte, quando eu me aproximei de zero pela esquerda, o resultado foi menos 1. Quando eu me aproximei de zero pela direita, o resultado foi 1. Então, os limites laterais são diferentes. Então, o limite quando x tende a zero da função módulo de x dividido por x, o resultado é que isso não existe. Não existe porque os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais fossem iguais, o limite existiria e seria esse valor R. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo e me conta nos comentários se você aprendeu o que são os limites laterais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!